Ele jurou que nunca se apaixonaria, mas bastou um olhar dela. Naquele instante, todas as promessas que ele fez a si mesmo foram destruídas, e o que era impossível se tornou inevitável. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece depois vai te deixar sem palavras. O vinho tinto do Vale dos Vinhedos se derramou como sangue sobre o mármore branco de Carrara, desenhando um mapa de territórios desconhecidos, enquanto a taça de cristal austríaco rolava lentamente até os pés de Tertuliano Brandão. O som do vidro contra a pedra ecoou no salão principal do Hotel Mirante das Estrelas como uma nota dissonante no meio de uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Os lustres coloniais de bronze projetavam sombras dançantes sobre os azulejos portugueses do século XIX, criando um espetáculo de luzes e penumbras que normalmente teria passado despercebido para um homem acostumado ao luxo mais refinado. Mas Tertuliano não olhava para o desastre a seus pés. Seus olhos, da cor do café torrado nas montanhas da Serra Gaúcha, haviam ficado presos em algo muito mais perturbador que qualquer mancha de vinho sobre pedra ancestral. Do outro lado do salão, junto a uma coluna decorada com motivos Art Nouveau que contavam histórias de uma época de opulência, uma mulher havia parado com um carrinho de limpeza. Seu uniforme branco, impecável como a neve que raramente caía nas encostas da serra, contrastava com o cabelo castanho escuro, preso em um coque simples mas elegante. Mas o que verdadeiramente o havia paralisado eram seus olhos. Duas gemas de âmbar líquido que capturavam a luz dos lustres como se guardassem em seu interior todos os segredos das antigas fazendas de café do Vale do Paraíba. O tempo parou. Tertuliano sentiu algo que levava 15 anos se recusando a experimentar. Seu coração acelerando pela presença de uma mulher. Não era a taquicardia do exercício físico, nem a adrenalina de uma negociação milionária. Era algo mais primitivo, mais perigoso, mais absolutamente aterrorizante para um homem que havia construído sua vida inteira sobre o princípio inquebrantável da autossuficiência emocional. Aos 42 anos, Tertuliano Brandão era conhecido em todo o litoral catarinense como o homem que havia transformado uma modesta pousada herdada de seu avô em um império hoteleiro que se estendia desde as praias douradas de Florianópolis até as enseadas selvagens de Bombinhas. Os jornais econômicos o descreviam como visionário, seus competidores como implacável, seus funcionários como exigente mas justo. Ninguém jamais o descrevia como vulnerável. E, no entanto, ali estava ele, com 42 anos de experiência, em manter o controle, sentindo como esse controle escorregava entre seus dedos como o vinho que agora manchava o chão. A mulher se aproximou com passos medidos, profissionais. Seu corpo se movia com uma graça natural que nenhuma aula de etiqueta poderia ensinar. Trazia consigo o aroma sutil de sabonete de alfazema e algo mais, algo que Tertuliano identificaria depois como o cheiro inconfundível de alguém que trabalha honestamente, sem pretensões ou artifícios. "Permita-me, senhor", disse ela, sua voz suave mas firme, enquanto se abaixava para recolher os fragmentos de cristal. "Deixe-me ajudá-la", respondeu Tertuliano, ajoelhando-se ao seu lado sem pensar no custo de seu terno italiano ou nos olhares curiosos dos outros hóspedes. "Não é necessário, senhor. É meu trabalho." Havia algo na maneira como pronunciou essas palavras, uma dignidade inabalável que o fez parar. Seus dedos, a poucos centímetros dos dela, tremeram imperceptivelmente. Tertuliano Brandão, o homem que havia fechado negócios de milhões de reais sem que sua voz tremesse, sentiu que suas mãos o traíam. Ela ergueu o olhar e seus olhos se encontraram pela primeira vez de perto. O âmbar de sua íris tinha veios dourados que pareciam conter raios de sol, aprisionados em mel. Tertuliano buscou palavras, mas sua mente, habitualmente tão ágil para encontrar a frase perfeita, havia ficado completamente em branco. "Sou Dalva", disse ela, quebrando o silêncio que havia se estendido além do socialmente aceitável. "Dalva Pereira." "Tertuliano", respondeu ele, esquecendo pela primeira vez em anos de acrescentar seu sobrenome, seus títulos, sua posição.
Um leve rubor coloriu as bochechas de Dalva enquanto recolhia o último fragmento de cristal e o depositava em um pano branco. Levantou-se com a mesma graça com que se havia abaixado, e Tertuliano a imitou, sentindo-se desajeitadamente jovem, como um adolescente em seu primeiro baile. Enviarei alguém para limpar a mancha de vinho, senhor Tertuliano. Só Tertuliano. Ela assentiu levemente, um sorriso quase imperceptível curvando o canto de seus lábios, e se afastou empurrando seu carrinho em direção ao corredor de serviço. Tertuliano a observou desaparecer atrás de uma porta discreta e só então percebeu que havia estado prendendo a respiração. O aroma de jasmim que entrava pelas janelas abertas em direção aos jardins tropicais encheu seus pulmões quando finalmente exalou. Era março, e o litoral catarinense se preparava para despedir o verão com noites mornas e céus estrelados. Mas para Tertuliano, algo novo havia começado naquela noite, algo que ainda não tinha nome, mas que já pesava em seu peito com a gravidade das promessas prestes a se romperem. 15 anos atrás, no escritório de um advogado que cheirava a couro velho e desilusão, havia jurado solenemente que nunca mais permitiria que uma mulher tivesse poder sobre suas emoções. Havia assinado os papéis de divórcio com mão firme e coração blindado, convencido de que a solidão era o preço justo da liberdade. Durante década e meia, havia cumprido essa promessa com a mesma disciplina com que cumpria seus objetivos empresariais. Mas agora, enquanto o pessoal do hotel se apressava em limpar a mancha de vinho sobre o mármore, Tertuliano Brandão sentia como os alicerces de sua fortaleza interior começavam a rachar. E a rachadura tinha nome: Dalva Pereira. As antigas muralhas de seu coração, construídas pedra a pedra com dor e decepção, começavam a desmoronar como as fazendas abandonadas que salpicavam as colinas do interior paulista que tanto amava. E o mais aterrorizante de tudo era que, pela primeira vez em 15 anos, uma parte dele não queria reconstruí-las. As 2 semanas seguintes transcorreram para Tertuliano em um estado de inquietação que não experimentava desde seus anos de juventude. Sua rotina, normalmente tão precisa quanto um relógio suíço, começou a mostrar fissuras imperceptíveis para todos, exceto para ele mesmo. Pegava-se procurando com o olhar entre o pessoal do hotel, chegava mais cedo ao café da manhã, com a esperança de cruzar com ela nos corredores, e as noites haviam se tornado longas sessões de insônia, onde a lembrança de uns olhos cor de âmbar o perseguia sem descanso. Foi na manhã do 15º dia que tomou uma decisão que surpreendeu até sua assistente pessoal de toda a vida. Quero solicitar os serviços de limpeza para meu apartamento particular, anunciou Tertuliano a Noêmia, sua secretária, com uma naturalidade que não sentia absolutamente. Noêmia, uma mulher de 60 anos que havia trabalhado para ele desde o início de sua carreira, olhou-o por cima de seus óculos de meia-lua com uma expressão que misturava surpresa e desconfiança. Senhor Brandão, o senhor sempre insistiu em manter a privacidade absoluta de sua residência. As circunstâncias mudam, Noêmia. Certifique-se de que seja a senhorita Pereira quem realize o serviço. Se Noêmia tinha algo a dizer sobre essa solicitação inusitada, teve a sabedoria de guardá-lo. Assentiu com profissionalismo e anotou a instrução em sua agenda de couro verde. Dalva recebeu a ordem com uma mistura de curiosidade e apreensão. O apartamento particular do proprietário do hotel era território lendário entre o pessoal. Ninguém jamais entrava lá. As especulações sobre seu conteúdo iam do mundano ao fantástico, mas a realidade, descobriria ela naquela tarde, era infinitamente mais reveladora. A porta se abriu para um espaço que contradizia cada expectativa. As paredes estavam cobertas de estantes repletas de livros, não os tomos decorativos que adornavam as suítes de luxo, mas exemplares gastos pelo uso, com lombadas quebradas e páginas marcadas. Primeiras edições de Drummond, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto compartilhavam espaço com ensaios de filosofia e romances contemporâneos. Em um canto, um violão antigo descansava em um suporte de madeira entalhada, sua superfície coberta por uma fina camada de poeira que falava de melodias abandonadas. Dalva parou diante de uma parede coberta de fotografias em preto e branco.
pescadores de laguna com redes ao ombro, mulheres de luto em procissões religiosas, crianças brincando em ruas de paralelepípedo de cidadezinhas do interior. As imagens estavam emolduradas em prata colonial, tratadas com o respeito reservado aos tesouros mais preciosos. Meu avô as tirou, disse uma voz atrás dela. Dalva se virou encontrando Tertuliano apoiado no marco da porta que levava ao terraço. Vestia-se de maneira informal, algo que ela jamais teria imaginado possível. Calças de linho e uma camisa branca, com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Parecia mais jovem assim, mais acessível, mais humano. São lindas, respondeu ela, recuperando a compostura. Capturam algo que quase não existe mais. A autenticidade, completou ele, aproximando-se. Meu avô dizia que a câmera não mente, só revela o que o fotógrafo tem coragem de ver. Um silêncio confortável se instalou entre eles, enquanto ambos contemplavam as imagens. Dalva sentiu a presença dele ao seu lado como um campo magnético, atraente e perturbador em partes iguais. Deveria começar com a limpeza, disse finalmente, quebrando o feitiço. Claro. Mas nenhum dos dois se moveu. Foi então que os olhos de Dalva caíram sobre a mesa de jacarandá junto à janela. Um livro jazia aberto, suas páginas amareladas pelo tempo, a tipografia antiga de uma edição que devia ter décadas. Reconheceu o título antes mesmo de ler as palavras. Grande Sertão Veredas, murmurou, e algo em sua voz fez Tertuliano prestar atenção. Sem pensar, Dalva recitou de memória. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Tertuliano a observou com uma intensidade que teria sido desconfortável vindo de qualquer outro homem. Mas em seus olhos não havia a lascívia que ela havia aprendido a identificar e rejeitar ao longo dos anos. Havia algo mais profundo, mais genuíno. Reconhecimento. Meu pai recitava essas passagens, explicou Dalva, consciente de que estava revelando mais do que normalmente permitia. Aos domingos à tarde, depois do almoço, quando ainda acreditava que a vida era simples. E deixou de acreditar? Ele partiu quando eu tinha 12 anos. Acho que a simplicidade se tornou complicada demais para ele. As palavras saíram antes que pudesse detê-las, e Dalva mordeu o lábio, arrependida de ter compartilhado algo tão íntimo com um virtual desconhecido. Mas a expressão de Tertuliano não era de pena nem de distanciamento desconfortável. Era de compreensão. Às vezes, disse ele suavemente, as pessoas que mais admiramos são as primeiras a nos decepcionar. Talvez porque esperamos demais delas. Naquele momento, o telefone de Tertuliano começou a tocar com insistência. Ele olhou para o aparelho com uma irritação que não tentou disfarçar, mas Dalva aproveitou a interrupção para retomar sua compostura profissional. Deveria atender, e eu deveria trabalhar. Tertuliano assentiu a contragosto e saiu ao terraço para atender a ligação. De lá, enquanto negociava com um investidor de São Paulo sobre projeções trimestrais, observou Dalva se mover por seu espaço mais privado com um respeito que o comoveu. Não bisbilhotava nas gavetas, nem examinava os objetos pessoais. Limpava com eficiência, mas também com delicadeza, como se entendesse que cada objeto naquele cômodo contava uma história. 45 minutos depois, quando finalmente pôde se livrar da ligação, encontrou-a terminando de arrumar os livros que ele havia deixado espalhados pelo sofá. Guimarães Rosa é meu favorito, disse Tertuliano, aproximando-se. Mas devo admitir que fazia anos que não lia em voz alta suas passagens. Há algo em dizer as palavras, respondeu ela, que é diferente de apenas lê-las. Elas se tornam mais reais, como as promessas. Dalva olhou-o com curiosidade, mas ele não elaborou. Em vez disso, consultou seu relógio e pareceu tomar uma decisão repentina. Já almoçou? Tenho um intervalo em 1 hora. Então permita-me convidá-la para algo. Não como seu empregador. Apressou-se a acrescentar ao ver sua expressão cautelosa. Como alguém que aprecia boa conversa e boa literatura. Ela deveria ter recusado. Cada instinto de sobrevivência que havia desenvolvido ao longo de 36 anos
Gritava para que mantivesse as distâncias, que não cruzasse linhas que não poderiam ser apagadas. Mas havia algo na maneira como ele a olhava, sem pretensão ou condescendência, que derrubava suas defesas uma a uma. Só um café, disse finalmente. E só se você recitar primeiro. O sorriso que iluminou o rosto de Tertuliano transformou completamente suas feições. Por um instante, o empresário implacável desapareceu, substituído por um homem que parecia ter encontrado algo que procurava há muito tempo sem saber. Sentaram-se no terraço particular com o Atlântico se estendendo diante deles como um tapete de safiras líquidas. O sol da tarde projetava sombras alongadas sobre as lajotas de cerâmica, enquanto Tertuliano, para sua própria surpresa, recitava versos de Drummond que acreditava esquecidos. E enquanto as palavras do poeta mineiro flutuavam no ar perfumado de jasmim, algo começou a se tecer entre eles, sutil como a seda e resistente como o sisal. Nenhum dos dois o nomeou ainda, mas ambos sentiram. O primeiro fio de uma conexão que ameaçava mudar tudo. As semanas que se seguiram estabeleceram um padrão que nenhum dos dois havia planejado, mas que ambos aguardavam com crescente antecipação. Dalva continuava seu trabalho no hotel com o mesmo profissionalismo de sempre. Mas agora havia pausas. Encontros casuais no jardim de laranjeiras, onde ela fazia seu intervalo, conversas roubadas em corredores desertos, olhares que se cruzavam no refeitório dos funcionários, quando Tertuliano, inexplicavelmente, começou a visitar espaços que antes ignorava. O pessoal do hotel murmurava. Era inevitável. O homem que durante anos havia sido um fantasma elegante, visível apenas em reuniões de diretoria e eventos especiais, agora aparecia nos lugares mais inesperados. As cozinheiras o viam provando moqueca na cozinha. Os jardineiros o encontravam examinando as roseiras. As camareiras o flagravam perdido nos corredores de serviço, como se procurasse algo que não terminava de encontrar. Só Noêmia, com sua sabedoria de décadas, guardava silêncio e observava. Foi no final de abril quando Tertuliano cometeu seu primeiro grande erro. O chale de renda chegou em uma caixa de madeira de cedro, envolto em papel de seda da cor do champanhe. Era uma peça extraordinária, renda renascença bordada à mão, com motivos florais em tons de rosa antigo e dourado, franjas que caíam como cascatas de fios perfeitamente trançados. Havia pertencido a uma baronesa do século XIX e seu valor superava o salário anual de qualquer funcionário do hotel. Tertuliano o havia visto em um leilão no Rio de Janeiro e havia pensado imediatamente em Dalva. Em como o rosa antigo complementaria o âmbar de seus olhos, em como a renda acariciaria seus ombros com a suavidade que ela merecia, em como cada bordado contava histórias de um artesanato que ela, com seu respeito pelo autêntico, saberia apreciar. Não calculou como o gesto seria visto de fora. Encontrou-a no almoxarifado de roupas brancas, organizando lençóis recém-passados que cheiravam a alfazema e sol. Ela se virou ao ouvir seus passos, e seu sorriso inicial congelou ao ver a caixa ornamentada que ele carregava entre as mãos. Pensei em você. Começou Tertuliano e as palavras soaram desajeitadas até para seus próprios ouvidos. Queria lhe dar algo. Dalva não estendeu as mãos para receber o presente. Seus olhos, normalmente tão calorosos, esfriaram vários graus enquanto examinava a caixa e calculava mentalmente seu conteúdo. Abra, insistiu ele, confundindo sua relutância com modéstia. Ela obedeceu com movimentos mecânicos. Quando o chale ficou revelado, desdobrando suas glórias de renda e bordado sobre os lençóis brancos, Dalva conteve um suspiro. Não de alegria, mas de algo mais complexo. Uma mistura de admiração pela beleza do objeto e uma decepção profunda que Tertuliano não conseguiu interpretar. É extraordinário, disse ela, e sua voz carecia de qualquer emoção. Pertenceu a uma baronesa, pensei que... O que exatamente pensou, Sr. Brandão? O uso do sobrenome formal o atingiu como um tapa. Durante semanas havia sido apenas Tertuliano para ela, apenas o homem que compartilhava versos de Guimarães Rosa e lembranças de infância. Agora, de repente, voltava a ser o proprietário do hotel, o homem de negócios,
O rico que podia comprar antiguidades em leilões sem pestanejar. Pensei que você gostaria, respondeu genuinamente confuso. É lindo, admitiu Dalva, cobrindo o xale com o papel de seda, como se não suportasse olhá-lo. E custa mais do que eu ganho em 6 meses. Talvez em 1 ano. O preço não importa. Para você não. Para mim é tudo. Dalva fechou a caixa com firmeza e a empurrou em sua direção. Suas mãos tremiam levemente, mas sua voz permaneceu controlada. Não sou uma mulher que se compra, Sr. Brandão. Não com chales de baronesas, nem com primeiras edições, nem com cafés em terraços particulares. Nunca pretendi. Não? Interrompeu ela, e agora seus olhos brilhavam com algo que poderia ser dor ou poderia ser fúria. Então o que pretendia exatamente? Colecionar a camareira como coleciona fotografias e livros antigos. As palavras caíram entre eles como pedras em água tranquila, gerando ondas que distorciam tudo o que haviam construído. Tertuliano quis explicar, quis fazê-la entender, que o presente não era uma tentativa de comprá-la, mas de honrá-la, mas as palavras adequadas se recusavam a se formar. Me equivoquei, disse finalmente, e a admissão lhe custou mais do que teria custado qualquer negociação fracassada. Não era minha intenção ofendê-la. Talvez essa seja exatamente a diferença entre nós, respondeu Dalva recolhendo os lençóis que havia abandonado. Você pode se equivocar sem consequências. Eu não tenho esse luxo. Partiu sem olhar para trás, deixando Tertuliano sozinho no almoxarifado de roupas brancas, segurando uma caixa de cedro que continha a prova material de sua própria falta de tato. Naquela noite, em seu apartamento particular, Tertuliano serviu-se um uísque que não bebeu e contemplou o xale estendido sobre o sofá. Cada bordado, cada fio de renda, lembrava-o de quanto havia esquecido sobre o que realmente importava. Durante 15 anos, havia medido o valor das coisas em termos monetários. Havia confundido generosidade com ostentação, havia assumido que o dinheiro podia comprar era equivalente ao que o coração podia oferecer. Dalva lhe havia mostrado, com uma frase cortante, quão equivocado estava. Mas, além da vergonha, além do arrependimento, havia algo que o perturbava ainda mais profundamente. A intensidade de sua reação ao desgosto dela. Se realmente não lhe importava, se a promessa de não se apaixonar permanecia intacta, porque sentia que havia perdido algo inestimável. A resposta era tão óbvia quanto aterrorizante. Tertuliano Brandão, o homem que havia jurado nunca mais ser vulnerável, estava se apaixonando irremediavelmente por uma mulher que acabava de rejeitar não apenas seu presente, mas tudo o que ele representava. Mas os dias posteriores ao incidente do xale foram os mais longos que Tertuliano se lembrava. Dalva não o evitava exatamente, mas havia erguido entre eles uma barreira invisível mais impenetrável que qualquer muro de pedra. As saudações eram corteses, mas distantes. Os olhares se desviavam antes de se encontrarem. E as conversas se limitavam a trocas profissionais sobre o clima ou o funcionamento do hotel. Para um homem acostumado a resolver problemas com estratégia e recursos, essa situação era exasperante. Não podia negociar com ela, não podia comprar uma solução, não podia delegar a outros a tarefa de consertar o que havia quebrado. Pela primeira vez em décadas, Tertuliano se encontrava completamente impotente. Foi o destino, caprichoso como sempre, quem interveio de maneira inesperada. O restaurante do seu Valdemar era um estabelecimento modesto junto à praia, afastado das zonas turísticas e frequentado principalmente por moradores que apreciavam a tainha na brasa e os camarões ao alho servidos em panelas de barro fumegantes. Tertuliano havia chegado lá por acaso, fugindo de uma reunião particularmente frustrante com investidores que não compreendiam sua visão, procurando um lugar onde ninguém o reconhecesse nem esperasse nada dele. Nunca esperou encontrá-la ali. Dalva estava sentada em uma mesa de plástico ao lado de 2 mulheres que ele reconheceu vagamente como colegas de trabalho. Riam com aquela liberdade que só surge quando as pessoas estão completamente relaxadas, sem chefes por perto nem protocolos a cumprir. Ela usava um vestido simples de algodão azul
que a brisa marinha acariciava, e seu cabelo solto emoldurava seu rosto com ondas naturais que nenhum cabeleireiro poderia replicar. Era a primeira vez que a via fora do contexto do hotel, que a transformação o deixou sem fôlego. Seus olhos se encontraram antes que ele pudesse decidir se aproximar ou retirar-se. Houve um momento de tensão, uma fração de segundo em que a rejeição parecia iminente, mas então uma de suas colegas notou para onde Dalva olhava e soltou uma exclamação. Meu Deus, é o Sr. Brandão. A outra mulher quase derrubou seu copo de caipirinha na tentativa de se arrumar. Tertuliano aproveitou a confusão para se aproximar com um sorriso que esperava parecer natural. Boa noite. Não queria interromper a comemoração de vocês. É o aniversário da Lourdes, explicou a primeira mulher apontando para sua companheira. 40 anos. Consegue acreditar? Parabéns, disse Tertuliano, e então, reunindo toda sua coragem, olhou diretamente para Dalva. Posso sentar um momento? Prometo não ficar muito tempo. As duas mulheres trocaram olhares carregados de significado que Dalva ignorou deliberadamente. Depois de uma pausa que pareceu eterna, ela assentiu quase imperceptivelmente. Tertuliano tomou assento em uma cadeira de plástico que rangeu sob seu peso, consciente de quão absurdo devia parecer com seu terno de grife no meio daquele ambiente de redes de pesca e cheiro de maresia. Mas algo na atmosfera do lugar o relaxou, como se as pretensões que o definiam não tivessem cabimento entre as mesas de toalhas de papel e os copos desemparelhados. As colegas de Dalva, captando algo no ar que as excluía, logo encontraram desculpas para se levantar. Uma ia pedir mais bebidas, a outra precisava fazer uma ligação urgente. De repente, Tertuliano e Dalva estavam sozinhos em um canto do restaurante, com o Atlântico se estendendo diante deles, sob um céu que começava a se tingir de violetas e laranjas. Não sabia que vinha a esses lugares, disse ela finalmente quebrando o silêncio. Não sabia que existiam até esta noite, admitiu ele. Há muitas coisas que eu não sabia. O garçom se aproximou e Tertuliano pediu o mesmo que havia na mesa dela. Tainha e camarões, cerveja gelada. Quando a comida chegou, ele sujou os dedos com azeite de dendê e alho sem a menor elegância, e algo no gesto pareceu relaxar a tensão dos ombros de Dalva. Não sei comer isso com talheres, confessou ele, e havia uma vulnerabilidade real na admissão. Meu avô me trazia a lugares assim quando eu era criança, mas faz tanto tempo que esqueci. Meu pai também, disse ela, e as palavras saíram antes que pudesse retê-las. Antes de partir. Era a segunda vez que mencionava seu pai, e Tertuliano entendeu o significado do presente que ela estava lhe fazendo. Mais uma peça do quebra-cabeça que a formava, oferecida livremente, sem que ele a tivesse pedido. Xaixali, começou ele, mas Dalva levantou uma mão. Não precisa se explicar. Sim, preciso. Tertuliano limpou as mãos com um guardanapo de papel e olhou-a diretamente. Não pretendia comprá-la. Pretendia. Não sei exatamente o que pretendia. Talvez impressioná-la. Talvez demonstrar que eu valia a pena. Demonstrar a mim ou a você mesmo. A pergunta era tão precisa que o deixou sem resposta por vários segundos. Quando finalmente falou, sua voz era mais baixa, mais honesta do que havia sido em anos. Ambas as coisas, suponho. Levo tanto tempo definindo meu valor pelo que possuo que esqueci que há outras formas de medir o que somos. Eu nunca teria lhe feito mal. Eu sei. No fundo, sempre soube. Mas o medo é irracional, Dalva. E eu levo tanto tempo vivendo com medo que havia esquecido como é a confiança. O vento da serra soprou entre eles, levantando folhas secas e trazendo consigo o aroma de lenha queimada das churrasqueiras próximas. Dalva descruzou os braços e ele viu em seus olhos algo que lhe deu esperança. Minha mãe me disse algo depois que fui embora, disse ela, surpreendendo-se a si mesma com a confissão. Disse que o amor verdadeiro não é a ausência de erros, mas a vontade de corrigi-los. Sua mãe é uma mulher sábia. É. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Dalva. Também me disse que você era um idiota, mas um idiota com potencial. Tertuliano sentiu algo se soltar em seu peito, uma tensão que havia carregado durante semanas.
Há alguma chance de você me deixar demonstrar esse potencial? Não sei. Dalva aproximou-se um passo, e ele pôde sentir seu perfume, aquele aroma de alfazema que havia sentido tanta falta. O que sei é que senti sua falta, todos os dias, e que estar furiosa com você não fez com que eu deixasse de gostar de você. Então me diga o que precisa. Farei o que for. Preciso de tempo. Preciso saber que confia em mim sem contratos nem garantias. Preciso ver ações, não apenas palavras. Posso fazer isso. Também preciso. Dalva hesitou buscando as palavras certas. Preciso que entenda que não posso abandonar meu mundo para viver no seu. Essas pessoas, esse lugar, minha mãe, são parte de quem eu sou. Não peço que os abandone. Tertuliano estendeu a mão, deixando-a suspensa entre eles como uma pergunta. Peço que me ensine a fazer parte deles. Dalva olhou para a mão estendida durante um momento que pareceu eterno. Então, lentamente, a tomou entre as suas. Um passo de cada vez, disse, sem promessas que não possamos cumprir. Um passo de cada vez, repetiu ele. Não se beijaram. Não era necessário. O simples contato de suas mãos era suficiente por enquanto, uma ponte estendida sobre o abismo que ele mesmo havia cavado. Naquela tarde, Tertuliano conheceu oficialmente a cidade que havia adotado Dalva. Almoçou na casa de sua mãe, comendo feijoada preparada segundo uma receita de 3 gerações. Ajudou um vizinho a consertar uma cerca derrubada pelo vento. Escutou histórias da Segunda Guerra, contadas por idosos que lembravam de tempos mais difíceis. Jogou dominó com crianças que não faziam ideia de que aquele senhor de terno amassado era milionário. E quando a noite caiu e teve que partir, fez isso com a promessa de voltar. Não na próxima semana, nem no próximo mês. No dia seguinte. A proposta chegou 3 semanas depois, envolta em pretextos profissionais que enganavam muito poucos. Preciso de alguém que entenda o que os hóspedes realmente querem, explicou Tertuliano durante uma reunião matinal em seu escritório. Os relatórios e as pesquisas me dão dados, mas você me dá perspectiva. O novo resort em Gramado inaugura em 1 mês e quero que esteja perfeito. Dalva olhou-o com uma mistura de ceticismo e diversão que ele havia aprendido a reconhecer como sua expressão quando suspeitava de seus motivos. E não há ninguém mais qualificado para essa tarefa? Ninguém em quem confie tanto. A sinceridade da resposta desarmou as objeções que ela tinha preparadas. Depois de semanas de encontros roubados, conversas que se estendiam até a madrugada e uma intimidade emocional crescente, Dalva sabia que recusar seria negar algo que ambos precisavam explorar. 3 dias, disse finalmente, e quartos separados. Claro, a viagem a Gramado revelou facetas de Dalva que Tertuliano jamais teria descoberto no contexto controlado do hotel. Observou-a negociar com fornecedores locais em um português gaúcho que ele mal compreendia, provando queijos coloniais e recusando ingredientes com a autoridade de alguém que havia cozinhado a vida inteira. Viu-a caminhar descalça pelo Lago Negro ao entardecer, avaliando a textura da grama como se fosse uma expert em turismo. Escutou-a conversar com as mulheres do mercado sobre receitas ancestrais e segredos culinários transmitidos de geração em geração. Ela não consultava manuais nem seguia protocolos. Simplesmente sabia o que funcionava, porque prestava atenção nas pessoas. Como você faz isso? Perguntou ele uma noite, enquanto jantavam em um terraço com vista para a igreja matriz iluminada. Fazer o quê? Conectar. Com todos. Como se cada pessoa que conhece fosse a mais importante do mundo. Dalva considerou a pergunta, enquanto enrolava macarrão em seu garfo, com uma habilidade que denunciava anos de prática. Minha mãe me ensinou algo quando eu era criança. Depois que meu pai foi embora, ela trabalhava limpando casas de gente rica. Às vezes me levava junto, e eu observava como a tratavam, como se fosse invisível, como se o trabalho que fazia não merecesse reconhecimento. Ela nunca reclamava, mas eu decidi que quando crescesse veria as pessoas. Realmente vê-las, não pelo que têm ou o que fazem, mas por quem são.
E isso a torna extraordinária. Isso me torna humana. O que deveria ser ordinário, mas quase ninguém pratica. Tertuliano refletiu sobre suas próprias interações ao longo dos anos. Quantas pessoas havia ignorado, quantos nomes havia esquecido, quantas histórias havia deixado de ouvir, porque estava ocupado demais construindo seu império. De repente, tudo o que havia conquistado parecia vazio comparado ao que Dalva conseguia simplesmente prestando atenção. No segundo dia em Gramado, enquanto revisavam as instalações do novo resort, surgiu uma crise inesperada. O fornecedor principal de vinhos havia se retirado do contrato no último momento, deixando o restaurante principal sem produtos para a inauguração. A equipe de gestão entrou em pânico, propondo soluções que iam desde cancelar a abertura até importar vinhos de outras regiões. Foi Dalva quem sugeriu a alternativa. O Vale dos Vinhedos, disse, apontando um lugar no mapa. Produtores artesanais. Produtos superiores a qualquer fornecedor industrial. Só precisamos convencê-los de que vale a pena trabalhar com uma rede hoteleira. E como propõe fazer isso? Perguntou o diretor do resort com evidente ceticismo. Indo pessoalmente, conversando com eles, tratando-os como parceiros, não como subordinados. Tertuliano observou a cena em silêncio, fascinado pela transformação de Dalva. No hotel era uma funcionária eficiente, mas discreta. Aqui, em território desconhecido, emergia como uma líder natural, alguém cuja autoridade provinha não de um título, mas de uma compreensão genuína de como funcionavam as relações humanas. Foram juntos ao Vale dos Vinhedos naquela mesma tarde. Dalva negociou durante horas com os produtores, compartilhando chimarrão em cuias antigas, escutando histórias de gerações que haviam vivido da terra, mostrando respeito por tradições que a indústria turística normalmente arrasava sem contemplações. Ao cair da noite, haviam fechado um acordo que beneficiava ambas as partes. Preços justos para os produtores, produto excepcional para o resort e um modelo de colaboração que Tertuliano nunca havia considerado possível. Você acabou de me ensinar mais sobre negócios em um dia do que todos os MBAs que contratei em 20 anos. Disse-lhe ele enquanto dirigiam de volta a Gramado. Não é sobre negócios, é sobre pessoas. Os negócios são apenas a desculpa que usamos para justificar nossas interações. No último dia da viagem, algo mudou definitivamente entre eles. Passeavam pelos jardins do Palácio dos Festivais, com o pôr do sol pintando o céu de tons rosados e dourados, quando Dalva parou diante de uma placa comemorativa meio apagada pelo tempo. Aqui, disse ela, foi onde meu pai me trouxe pela última vez que o vi. Eu tinha 12 anos, e ele falou durante horas sobre os imigrantes que chegaram a essas terras, sobre as promessas que faziam antes de partir, sobre como alguns nunca voltavam. Ele sabia que ia partir? Acho que sim. Acho que estava se despedindo à sua maneira. Dalva tocou a pedra gasta com dedos que tremiam levemente. Eu o odiei durante muito tempo. Depois senti sua falta. Agora simplesmente o aceito. Era um homem com sonhos demais para uma vida tão pequena. Não podia ficar e eu não podia ir com ele. Tertuliano estendeu a mão e cobriu a dela sobre a pedra. O contato foi elétrico, carregado de tudo o que ainda não haviam dito. Obrigado, disse ele, por compartilhar isso comigo. Obrigado por escutar. Olharam-se durante um longo momento, com o vento rodopiando ao seu redor e o sol do entardecer tingindo tudo de dourado. Tertuliano sentiu o impulso de beijá-la, tão forte que quase doía, mas conteve-se. Não porque não desejasse, mas porque entendia que ela precisava de algo mais que um gesto romântico impulsivo. Precisava saber que ele estava disposto a esperar, a respeitar seu ritmo, a ganhar sua confiança dia a dia. Quando retornaram ao hotel naquela noite, nenhum mencionou o momento nos jardins. Mas ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. A promessa que Tertuliano havia feito 15 anos atrás, aquela de nunca mais permitir que seu coração fosse vulnerável, estava irremediavelmente quebrada. E pela primeira vez, isso não o incomodava. Junho chegou a Florianópolis com suas noites frescas que sabiam a pinhão e quentão, a festa junina,
Aquela celebração tradicional que transformava a cidade em um carnaval de bandeirinhas coloridas, fogueiras e quadrilhas, estava prestes a começar, e o Hotel Mirante das Estrelas fervilhava de preparativos especiais. Tertuliano observava de seu terraço particular como os trabalhadores instalavam as últimas decorações nos jardins, transformando o espaço em uma réplica das festas tradicionais que povoavam o interior do Brasil. Havia ordenado que, naquele ano, o hotel organizasse sua própria celebração, aberta a funcionários e hóspedes igualmente, derrubando barreiras que haviam estado erguidas durante décadas. "Tem certeza disso?" havia perguntado sua irmã Ilma durante uma ligação tensa. "Funcionários e hóspedes se misturando? Você dançando quadrilha em público?" Absoluta certeza. O silêncio do outro lado da linha dizia mais que qualquer palavra. Ilma o conhecia desde o berço. Havia testemunhado sua transformação de jovem idealista a empresário blindado, e agora observava perplexa como aquela armadura começava a rachar. "É por causa dela, não é? A camareira. Ela se chama Dalva, e não é só por ela. É por mim." Dalva apareceu na festa do hotel com um vestido de chita que havia pertencido à sua avó, vermelho sobre branco, com babados que se moviam como ondas quando caminhava. Não era um vestido de grife, nem custava uma fortuna, mas irradiava uma elegância que dinheiro nenhum podia comprar. Tertuliano a viu entrar e sentiu o ar abandonar seus pulmões. Durante meses havia admirado sua beleza discreta, aquela graça natural que a caracterizava mesmo com o uniforme de trabalho. Mas esta noite, com o cabelo trançado adornado com uma flor de laranjeira, os lábios pintados da cor das cerejas maduras, era absolutamente deslumbrante. "Não sabia que você dançava quadrilha", disse-lhe ela quando finalmente conseguiu se aproximar, atravessando um mar de funcionários que o olhavam com curiosidade mal disfarçada. "Não danço", Tertuliano sorriu, aquele sorriso que só aparecia quando estava com ela. "Mas estou disposto a fazer papel de bobo se você me guiar." A risada de Dalva foi como música que se sobrepôs ao forró e às palmas que enchiam o jardim. Tomou sua mão e o levou em direção à pista improvisada, onde já dançavam casais de todas as idades. Primeiro passo, pare de pensar. Segundo passo, sinta o ritmo. Terceiro passo, confie em mim. Tertuliano tropeçou. Pisou nos pés dela pelo menos 3 vezes, confundiu direita com esquerda e frente com trás. Mas cada erro era seguido pela risada dela, por suas mãos reposicionando-o com paciência infinita, por seus olhos brilhando com uma alegria que ele teria pagado qualquer preço para ver. "Você é um desastre", disse-lhe ela quando finalmente desistiram e procuraram refúgio junto ao bar de bebidas. "O pior dançarino de toda Santa Catarina", admitiu ele sem a menor vergonha. "Mas o mais persistente." "Isso é um elogio?" "É a verdade." O resto da noite transcorreu em uma bruma de pipoca, paçoca, quentão morno, conversas interrompidas por cumprimentos de conhecidos e momentos roubados, onde simplesmente se olhavam sem necessidade de palavras. Tertuliano apresentou Dalva a colegas de negócios que a trataram com respeito genuíno, não por sua posição, mas por como ele a olhava. Ela, por sua vez, apresentou-o a colegas de trabalho que ele nunca havia conhecido, mulheres com histórias fascinantes que havia ignorado durante anos. Foi perto da meia-noite, quando os fogos de artifício começaram a iluminar o céu sobre a baía, que Tertuliano sentiu que as palavras que levava meses contendo pressionavam para sair. "Dalva." "Sim." Estavam afastados da multidão, em um canto do jardim, onde o jasmim em flor criava uma cortina natural de perfume e privacidade. As explosões de cor se refletiam em seus olhos como constelações efêmeras. "Preciso que saiba algo." Tertuliano respirou fundo. "Há 15 anos, depois do meu divórcio, jurei que nunca mais permitiria que alguém tivesse poder sobre minhas emoções. Construí minha vida inteira sobre essa promessa. E então você apareceu com sua dignidade inabalável e seus versos de Guimarães Rosa e demoliu cada muro que eu havia levantado." Dalva o escutava em silêncio, sua expressão indescritível sob as luzes coloridas.
Não sei se estou pronto para o que sinto, continuou ele. Não sei se serei bom nisso. Mas sei que não quero continuar vivendo como se você não significasse nada. Não quero fingir que esses meses não significaram tudo para mim. Um fogos de artifício especialmente brilhante explodiu sobre eles, tingindo tudo de dourado. Naquele resplendor momentâneo, Tertuliano viu algo mudar nos olhos dela. Uma decisão tomada. Uma porta se abrindo. Eu também tenho medo, confessou Dalva. Depois do meu pai, depois de um relacionamento que me deixou acreditando que não merecia ser amada de verdade, prometi me proteger. Mas com você quero tentar, mesmo que me assuste. Então vamos nos assustar juntos. Não se beijaram naquela noite. O momento teria sido perfeito para isso, mas ambos entenderam sem palavras que o que construíam era importante demais para se apressar. Em vez disso, permaneceram juntos até que a festa fechou, falando de sonhos e medos, compartilhando histórias que nunca haviam contado a ninguém, tecendo os primeiros fios de algo que nenhum dos dois se atrevia ainda a nomear. Quando finalmente se separaram ao amanhecer, com o sol despontando sobre o Atlântico e as bandeirinhas da festa se apagando uma a uma, Tertuliano soube com absoluta certeza que sua vida nunca mais seria a mesma. E pela primeira vez em 15 anos, isso não o aterrorizava. Enchia-o de esperança. A crise chegou sem aviso prévio, como costumam chegar as tempestades que mudam o curso dos rios. Um investidor de São Paulo, crucial para a expansão que Tertuliano levava anos planejando, apareceu no hotel com um ultimato. Suas exigências eram claras: reduzir custos demitindo pessoal, automatizar serviços para maximizar lucros, transformar os resorts em máquinas de gerar dinheiro, onde os hóspedes eram números, não pessoas. Ou aceita minhas condições, disse o homem, um tipo corpulento chamado Mesquita, cujo terno caro não ocultava a crueldade de seu olhar. Ou retiro o meu investimento. E ambos sabemos o que isso significaria para sua empresa. Tertuliano conhecia os números. Sem esse capital, a expansão colapsaria, e com ela, projetos que havia levado anos para desenvolver. As reuniões se estendiam até a madrugada. Sua equipe apresentava projeções cada vez mais sombrias, e o estresse deixava marcas visíveis em seu rosto que nenhum terno caro podia disfarçar. Dalva observava a deterioração à distância, respeitando o espaço que ele claramente precisava, mas incapaz de permanecer completamente passiva. Começou a deixar pequenas mensagens em seu apartamento. Frases escritas em guardanapos do hotel, versos de Guimarães Rosa cuidadosamente selecionados, palavras simples de encorajamento que ele encontrava toda noite sobre seu travesseiro. Os sonhos mais importantes são os que construímos com as mãos vazias. A tempestade passa. O que permanece é o que realmente importa. Thus, você não está sozinho, mesmo que pareça. Tertuliano guardava cada bilhete na gaveta de sua mesinha de cabeceira como se fossem relíquias sagradas. Em seus momentos mais escuros, quando Mesquita a ameaçava e os números não fechavam, relia-os um a um, lembrando-se de por que havia começado tudo aquilo em primeiro lugar. Mas foi uma conversa com Dalva que finalmente o ajudou a enxergar com clareza. Encontrou-a no jardim de laranjeiras, seu refúgio habitual durante os intervalos, sentada no banco de ferro forjado que havia pertencido à propriedade original antes que sua família a transformasse em hotel. O entardecer projetava sombras longas sobre o gramado, enquanto o aroma das flores de laranjeira enchia o ar. Os produtores do Vale dos Vinhedos, disse ela sem preâmbulo quando ele sentou ao seu lado, trabalham 12 horas por dia na terra. Arriscam seus meios de vida por colheitas que às vezes não cobrem os custos da produção. Sabe por quê? Por necessidade. Por identidade. São produtores porque seus pais foram e os pais de seus pais. O ofício é parte de quem são. Não apenas o que fazem para viver. Quando a safra está ruim e poderiam desistir, continuam porque se render significaria trair tudo o que representam. Tertuliano refletiu sobre suas palavras, buscando a conexão que sabia que ela estava traçando. Mesquita quer que eu traia tudo o que represento, disse finalmente. Quer que eu transforme meus hotéis em máquinas sem alma,
Que demita pessoas que trabalham comigo há anos, que sacrifique qualidade por quantidade. E o que você representa, Tertuliano? O que é que você não pode trair? A pergunta era tão simples e tão profunda que o deixou momentaneamente sem resposta. Durante anos havia acreditado que sua identidade estava ligada ao sucesso financeiro, à expansão constante, ao poder que o dinheiro conferia. Mas sentado ali, ao lado de uma mulher que lhe havia ensinado mais sobre valor humano que todas suas escolas de negócios, entendeu que havia estado equivocado. Quero construir lugares onde as pessoas importem, disse lentamente, verbalizando algo que sempre havia sentido, mas nunca havia articulado. Não mausoléus de luxo para turistas indiferentes, espaços onde as pessoas conectem, onde as tradições sejam preservadas, onde trabalhar signifique mais que receber um salário. Então você já tem sua resposta. Naquela noite, Tertuliano tomou a decisão mais radical de sua carreira empresarial. Ligou para a mesquita e rejeitou todas suas condições. Escutou impassível as ameaças, as previsões de ruína financeira, os insultos velados de um homem que não compreendia como alguém podia escolher princípios sobre lucros. Quando a ligação terminou, sentiu um alívio que beirava a euforia. Nas semanas seguintes, redirecionou todos os recursos disponíveis para um projeto que havia mantido em segundo plano durante anos. A restauração de pousadas históricas nas cidades coloniais do interior catarinense, incluindo São Francisco do Sul. Seriam hotéis pequenos, rentáveis, mas não excessivamente lucrativos, que criariam emprego em comunidades esquecidas e preservariam patrimônio arquitetônico em perigo de desaparecer. O Conselho Administrativo o questionou. Metade de seus investidores retiraram fundos. Os analistas financeiros previram o colapso de seu império. Mas quando o Diário Catarinense publicou a história de sua decisão, destacando como um empresário milionário havia escolhido comunidades locais sobre lucros astronômicos, Tertuliano soube que havia tomado o caminho certo. E quando Dalva apareceu em sua porta naquela noite, com lágrimas nos olhos e o jornal na mão, soube que havia ganho algo infinitamente mais valioso que qualquer contrato empresarial. Por quê? Perguntou ela, sua voz tremendo. Por que arriscar tudo? Porque você me ensinou que há coisas mais importantes que o dinheiro, respondeu ele. E porque quero ser digno de alguém que vê o mundo como você vê. Foi então no umbral de seu apartamento, com o Atlântico brilhando sob a lua cheia e o futuro tão incerto quanto promissor, que finalmente se beijaram. O beijo foi suave no início, tentativo, como uma pergunta que esperava a resposta. Mas quando ela respondeu aproximando-se, quando suas mãos encontraram o caminho até os ombros dele e as dele até sua cintura, o beijo se aprofundou até se tornar uma declaração completa. Não houve mais palavras naquela noite. Não foram necessárias. A ligação chegou às 3 da madrugada, aquele horário terrível reservado para as piores notícias. A mãe de Dalva, Josefa, havia sofrido um colapso. Os médicos do pequeno centro de saúde de São Francisco do Sul não podiam determinar a gravidade sem equipamentos que não tinham. A vizinha que ligava gaguejava de nervos, enquanto tentava explicar sintomas que não compreendia. Dalva empalideceu enquanto escutava, suas mãos tremendo tão violentamente que mal podia segurar o telefone. Tertuliano, que estava com ela quando a ligação chegou, observou-a desmoronar pela primeira vez desde que a conhecia. Tenho que ir, disse ela, e sua voz era apenas um sussurro. Tenho que. Vamos, respondeu ele sem hesitar. Meu carro está embaixo. Dirigiram durante horas por estradas sinuosas que serpenteavam entre montanhas adormecidas. O amanhecer os encontrou atravessando paisagens de pinheiros centenários e vilarejos que pareciam suspensos no tempo. Tertuliano dirigia em silêncio, deixando que Dalva chorasse, que ligasse repetidamente para o hospital, que rezasse em murmúrios que ele fingia não ouvir. São Francisco do Sul os recebeu com sua majestade histórica, o centro colonial, com suas construções portuguesas preservadas e ruas de paralelepípedo, brilhava sob o sol matinal como um portal para o passado. Mas nenhum dos dois tinha olhos para a beleza da paisagem. O hospital era pequeno, suas paredes pintadas de verde institucional,
que pretendia acalmar, mas só conseguia deprimir. Encontraram Josefa em um quarto compartilhado, conectada a máquinas que apitavam ritmicamente, seu rosto tão pálido que quase se confundia com os lençóis. "Mãe", sussurrou Dalva, ajoelhando-se junto à cama. Josefa abriu os olhos lentamente. Eram da mesma cor âmbar que os de sua filha, embora apagados pela doença e os anos de trabalho duro. "Minha menina", murmurou, e um sorriso fraco iluminou brevemente suas feições. "Não devia ter vindo. Estou bem." "Você não está bem, e eu sempre virei." Tertuliano permaneceu em segundo plano, observando a troca com uma mistura de respeito e desconforto. Estava acostumado a resolver problemas com dinheiro e recursos, mas isso escapava a seu controle. Não havia contrato que pudesse negociar com a doença, nenhum investimento que garantisse recuperação. Foi Josefa quem finalmente olhou diretamente para ele, com aquela capacidade das mães de avaliar os pretendentes de suas filhas em um único olhar. "Você deve ser o homem dos hotéis", disse sua voz mais forte do que esperado. "Minha filha não fala de outra coisa em suas cartas." "Mãe", protestou Dalva, corando. "Sou Tertuliano, senhora, e Dalva me falou muito sobre a senhora também. Mentiras bonitas. Gosto disso. Chegue mais perto." Tertuliano obedeceu, sentando-se na cadeira que a enfermeira havia deixado junto à cama. Josefa estudou seu rosto com a mesma intensidade que ele havia visto em Dalva, buscando algo por trás da superfície. "Você é rico", disse ela finalmente. Não era uma pergunta. "Sim. E o que faz um homem rico se interessando pela minha filha?" "Mãe, por favor." "Cala a boca, menina. Estou doente, mas não sou boba. Quero saber." Tertuliano refletiu antes de responder. Poderia ter recorrido a frases feitas, a declarações românticas que soassem bem, mas significassem pouco. Mas a mulher que o olhava merecia honestidade. "Sua filha me ensinou que há coisas que o dinheiro não pode comprar", disse. "Dignidade, autenticidade, a capacidade de ver as pessoas como realmente são. Essas coisas não têm preço, e Dalva as possui em abundância." Josefa o estudou durante um longo momento e finalmente assentiu levemente. "Bom discurso. Vamos ver se suas ações o sustentam." Dalva soltou uma risada nervosa que quebrou a tensão, e Tertuliano sentiu que acabava de passar uma das provas mais importantes de sua vida. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina inesperada. Tertuliano instalou-se na única pousada do centro histórico, enquanto Dalva alternava entre o hospital e a casa onde havia crescido. A condição de Josefa melhorou gradualmente. Os médicos diagnosticaram exaustão e uma deficiência nutricional que podia ser tratada, embora requeresse meses de cuidados. Durante as tardes, quando Dalva insistia para que ele descansasse um pouco, Tertuliano explorava São Francisco do Sul. Caminhava por ruas de paralelepípedo que guardavam séculos de história. Entrava em bares onde os anciãos jogavam dominó e discutiam de futebol. Descobria cantos onde o tempo parecia ter parado para sempre. Uma tarde, encontrou a casa onde Dalva havia crescido. Era modesta, com paredes caiadas e hortênsias roxas em cada janela. Um quintal com uma mangueira antiga que ainda dava frutos. Mas o que o deteve não foi a arquitetura, foi a imagem de uma vida completamente diferente da que ele conhecia. Ali, Dalva havia aprendido a cozinhar com sua mãe em uma cozinha diminuta. Ali havia chorado quando seu pai partiu, havia sonhado com futuros impossíveis, havia lido livros emprestados sob a luz de um lampião, porque a eletricidade faltava frequentemente. Ali estavam suas raízes, tudo o que a fazia ser quem era. E Tertuliano entendeu finalmente algo fundamental. Não podia pedir-lhe que abandonasse esse mundo para entrar no dele. Tinha que encontrar a maneira de tender pontes entre ambos. Quando Josefa recebeu alta, ele tomou uma decisão que não consultou com ninguém. "A pousada que estou construindo", anunciou durante o jantar de celebração na pequena casa, "quero que seja aqui, em São Francisco do Sul. E quero que a senhora, Dona Josefa, seja a consultora do projeto." As duas mulheres olharam-no com expressões idênticas de incredulidade. "Eu?" perguntou Josefa. "Uma velha que mal sabe ler.
A senhora conhece esta terra melhor que qualquer arquiteto. Sabe que plantas crescem em cada estação, que receitas honram a tradição, que histórias devem ser preservadas. Isso vale mais que qualquer diploma universitário. Dalva buscou seus olhos, e em seu olhar havia algo que ele não havia visto antes. Uma admiração sem reservas, uma gratidão que ia além das palavras. Não sei se vai funcionar, disse ela quando estavam sozinhos, passeando pelas ruínas da antiga fortaleza sob um céu estrelado. Seu mundo e o meu são tão diferentes. Então vamos construir um mundo novo, respondeu ele. Um que pegue o melhor de ambos. Dalva não respondeu com palavras. Parou, tomou seu rosto entre suas mãos e o beijou com uma intensidade que continha tudo o que não sabia como expressar. E sob as estrelas de São Francisco do Sul, no lugar onde ela havia aprendido a sonhar e ele estava aprendendo a amar, o futuro deixou de parecer impossível. O retorno a Florianópolis trouxe consigo complicações que nenhum dos dois havia antecipado. A família de Tertuliano, informada de seu relacionamento através de rumores que se propagavam mais rápido que o vento nordeste, exigiu uma reunião urgente. Ilma, sua irmã mais velha, organizou um almoço dominical em seu sítio nos arredores da cidade, uma propriedade que levava gerações na família e servia como cenário das conversas mais importantes dos Brandão. Isto é uma intervenção, anunciou Ilma, sem rodeios, assim que Tertuliano cruzou a porta. E antes que proteste, escute o que temos a dizer. A sala de jantar estava ocupada pelos membros principais do clã. Ilma com seu marido Osvaldo, a sobrinha Berenice, que trabalhava como advogada na empresa familiar, o primo Aurélio, que dirigia as operações diárias dos hotéis. Todos o olhavam com expressões que variavam da preocupação à franca desaprovação. Entendo que você está passando por algo, começou Ilma, escolhendo suas palavras com o cuidado de um diplomata. Mas suas decisões recentes estão afetando toda a família. Que decisões exatamente? Rejeitar Mesquita, reorientar fundos para projetos não rentáveis. E agora? Ilma trocou um olhar com os demais antes de continuar. Este relacionamento com uma funcionária. Tertuliano sentiu o sangue subir ao rosto, mas obrigou-se a manter a calma. Dalva não é uma funcionária, é a mulher que eu amo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Aurélio foi o primeiro a quebrá-lo com uma risada nervosa. Tertuliano, entenda nossa posição. Depois do que aconteceu com Verônica, todos prometemos. Verônica foi há 15 anos, interrompeu Tertuliano, a menção de sua ex-esposa despertando fantasmas que acreditava enterrados. E Dalva não tem nada a ver com ela. Tem certeza? Perguntou Berenice com aquela frieza analítica que a tornava tão boa advogada. O que realmente sabemos sobre essa mulher? Quais são suas intenções? Como podemos ter certeza de que ela não está com você pelo mesmo motivo que Verônica? A acusação implícita era clara, que Dalva, como Verônica antes dela, o via unicamente como uma fonte de riqueza e status, que uma mulher de sua origem não podia possivelmente amar um homem como ele por razões genuínas. Tertuliano levantou-se da mesa, sua cadeira rangendo contra o piso de tábua corrida. Dalva rejeitou um chale que custava mais que seu salário anual, porque não queria que ninguém pensasse que podia ser comprada. Disse sua voz tremendo de raiva contida. Rejeitou uma promoção que ofereci porque não tinha certeza se era por seus méritos ou por meus sentimentos. Ela me ensinou mais sobre integridade em 6 meses do que todos vocês em toda a minha vida. Tertuliano, por favor, tentou Ilma. Não, escutem vocês. Percorreu a mesa com o olhar, enfrentando cada um. Passei 15 anos me protegendo de sentir algo, porque tinha medo de repetir os erros do passado. E vocês me apoiaram nessa decisão. Mas agora que encontrei alguém que me faz querer ser melhor, vocês pedem que eu a abandone? Pedimos que seja cauteloso, interveio Osvaldo, o cunhado normalmente silencioso, que não tome decisões precipitadas. 6 meses não é precipitado, e meu coração não é um ativo que vocês possam administrar. Partiu antes que pudessem responder, deixando atrás de si um silêncio atordoado e perguntas sem resposta.
Mas as dúvidas plantadas por sua família criaram raízes mais profundas do que ele teria admitido. Durante as semanas seguintes, começou a notar coisas que antes havia ignorado. Os olhares de outros hóspedes quando aparecia com Dalva, os comentários velados de parceiros empresariais, a maneira como alguns funcionários sussurravam quando passavam juntos. E se sua família estivesse certa? E se estivesse repetindo o mesmo padrão, cegado por sentimentos que nublavam seu julgamento? Uma noite, incapaz de silenciar as vozes em sua cabeça, cometeu um erro que quase destruiu tudo. Estavam jantando em seu apartamento quando, sem aviso, tirou um envelope do bolsó interno de seu paletó e deslizou-o em direção a Dalva. — O que é isto? Perguntou ela, olhando o envelope com desconfiança. — Um contrato. Um acordo pré-nupcial caso algum dia decidamos formalizar. — O que temos? O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer um que tivessem compartilhado. Dalva não tocou no envelope. Simplesmente olhou-o como se fosse uma cobra venenosa pousada sobre a toalha branca. — Um contrato, repetiu, e sua voz era gélida. — Para proteger seus bens de mim? Não é assim. É só uma precaução. Algo que meus assessores... Seus assessores... Dalva levantou-se da mesa e havia em seus olhos uma tempestade que ele nunca havia visto. — Você consultou seus assessores sobre mim? Dalva, entenda. Entendo perfeitamente. Pegou sua bolsa com movimentos precisos, controlados. Entendo que depois de tudo que compartilhamos, depois que abri meu coração para você, ainda me vê como um risco a ser mitigado. Não é? É exatamente isso, Tertuliano. Parou na porta e, quando se virou, as lágrimas brilhavam em suas bochechas. E o pior é que não posso nem culpá-lo, porque sua família tem razão. Somos de mundos diferentes, e talvez alguns abismos não possam ser cruzados com boas intenções. A porta se fechou atrás dela com um som que ecoou no apartamento vazio como o eco de um tiro. Tertuliano ficou imóvel durante longo tempo, olhando o envelope sobre a mesa. Continha páginas de jargão jurídico que seus advogados haviam redigido meticulosamente, cláusulas e subcláusulas desenhadas para proteger ativos que de repente lhe pareciam completamente irrelevantes. Pegou o envelope, rasgou-o em pedaços e deixou que os fragmentos caíssem como neve sobre o piso de mármore. Havia levado 15 anos para aprender a abrir seu coração, e só havia levado um momento para destruir a confiança que tanto havia custado construir. Já as semanas que se seguiram foram as mais sombrias que Tertuliano se lembrava desde os dias posteriores ao seu divórcio. Dalva havia apresentado sua demissão ao hotel e havia retornado a São Francisco do Sul, desaparecendo de sua vida com a mesma discrição com que havia entrado. Suas ligações não eram atendidas, suas mensagens ficavam sem resposta, e a única informação que recebia era através de fontes indiretas, que estava ajudando sua mãe com a recuperação, que havia começado a trabalhar em outro estabelecimento que parecia bem embora mais quieta do que o habitual. O apartamento particular, antes um refúgio de tranquilidade, havia se transformado em um mausoléu de lembranças. Cada canto continha fantasmas dela. A poltrona onde havia lido em voz alta passagens de Rosa, o terraço onde haviam visto inúmeros entardeceres, a cozinha onde ela lhe havia ensinado a preparar um caldo verde decente enquanto ria de suas trapalhadas culinárias. Tertuliano deixou de comer regularmente, de dormir com normalidade, de fingir que se importava com as reuniões de negócios que se acumulavam em sua agenda. Sua aparência deteriorou-se visivelmente. Os ternos que antes lhe caíam como luvas agora pendiam sobre um corpo que havia perdido peso. As olheiras marcavam seu rosto como hematomas. A barba, que nunca havia permitido crescer, aparecia em manchas desordenadas. Foi Noêmia, sua secretária de toda a vida, quem finalmente o confrontou. — Senhor Brandão, disse, fechando a porta de seu escritório com uma firmeza que não deixava espaço para evasivas. — Isto tem que parar. Não sei do que você está falando. Sabe perfeitamente do que estou falando. Sentou-se diante dele sem pedir permissão, algo que jamais havia feito em 30 anos de serviço. Levo 3 décadas trabalhando para o senhor. Vi-o construir este império,
Viu sobreviver a um casamento desastroso. Viu se tornar o homem mais respeitado e temido do litoral catarinense. Mas nunca o vi se render. Até agora. Não estou me rendendo. Só. Só o quê? Está se deixando morrer lentamente porque foi covarde demais para confiar em alguém. As palavras golpearam como bofetadas. Tertuliano ergueu o olhar, encontrando nos olhos de Noêmia não a deferência habitual de uma funcionária, mas a preocupação genuína de alguém que o conhecia melhor que quase ninguém. Cometi um erro imperdoável, disse finalmente, e sua voz soava como se viesse de muito longe. Ofereci-lhe um contrato quando deveria ter oferecido minha confiança absoluta. Então conserte. Como? Ela não atende minhas ligações. Não quer me ver. E isso é tudo? Noêmia inclinou-se para a frente. O homem que negociou durante meses para fechar o acordo de Jurerê, que viajou a 3 continentes para convencer investidores céticos, que nunca aceitou um não como resposta definitiva. Esse homem se rende porque uma mulher não atende o telefone? Tertuliano permaneceu em silêncio, processando suas palavras. A pergunta não é se cometeu um erro, continuou Noêmia. Claro que cometeu. A pergunta é o que está disposto a fazer para consertá-lo. Vai ficar aqui afundando em autopiedade ou vai lutar pela única coisa que realmente lhe importou em anos? Mesmo que eu vá buscá-la. O que digo? Como explico que falhei com ela exatamente da maneira que ela mais temia? Diga a verdade. Noêmia levantou-se, alisando sua saia com a eficiência que a caracterizava. Diga que tem medo, que é um idiota, que nunca antes havia amado alguém desta maneira e não tem a menor ideia de como fazer direito. E peça uma chance para aprender. E se ela disser que não? Então pelo menos saberá que tentou. O que é mais do que pode dizer agora. Partiu, deixando Tertuliano sozinho com seus pensamentos e um lampejo de algo que havia acreditado extinto. Esperança. Naquela noite, enquanto arrumava o caos que havia permitido que consumisse sua vida, encontrou os fragmentos do contrato pré-nupcial, onde os havia deixado semanas atrás. Recolheu-os um a um, cada pedaço de papel uma lembrança de sua estupidez. Mas entre os fragmentos, encontrou algo mais. Um dos bilhetes que Dalva havia deixado durante as noites de crise com Mesquita, dobrado e esquecido entre os papéis de sua escrivaninha. Você não está sozinho, mesmo que pareça. As palavras, escritas em sua caligrafia clara e sem pretensões, lembraram-no de quem ela realmente era. Não uma ameaça a seu patrimônio, não um risco a ser mitigado, mas uma mulher que o havia visto em seus momentos mais vulneráveis e havia escolhido ficar, até que ele a havia empurrado para longe. Tertuliano pegou o bilhete, guardou-o em sua carteira, junto à fotografia de seu avô, e começou a planejar. Se ia reconquistar Dalva, teria que fazê-lo de uma maneira que demonstrasse que havia entendido finalmente o que ela tentou ensinar-lhe desde o princípio. Não seria com gestos grandiosos nem presentes caros. Seria com honestidade absoluta e vulnerabilidade completa. Seria mostrando-lhe que estava disposto a arriscar tudo o que era, não tudo o que tinha. Pela primeira vez em semanas, Tertuliano dormiu profundamente. E quando acordou sabia exatamente o que tinha que fazer. São Francisco do Sul, em julho, tinha um aspecto diferente da última visita de Tertuliano. As ruas de paralelepípedo brilhavam com umidade matinal, as hortênsias das janelas haviam sido substituídas por crisântemos de inverno, e um frio cortante descia das montanhas, prometendo geada. Chegou sem se anunciar, dirigindo o mesmo carro que haviam compartilhado durante a viagem de emergência meses atrás. Não trazia presentes nem flores, nem grandes discursos preparados. Só trazia a si mesmo, e uma determinação que não havia sentido desde os primeiros dias de construir seu império. Encontrou-a onde havia esperado encontrá-la, na padaria do centro onde agora trabalhava, atendendo clientes com a mesma calidez que a caracterizava. Através do vidro embaçado pelo calor interior, Tertuliano observou como embrulhava pães coloniais, como conversava com idosas sobre receitas tradicionais, como ria diante de algum comentário de uma criança que não alcançava o balcão.
Era feliz ali, ou pelo menos parecia sê-lo, e essa observação fez-o duvidar pela primeira vez desde que havia decidido vir. Tinha direito de irromper em sua paz, de lembrá-la da dor que lhe havia causado. Mas então ela o viu através do vidro, e tudo o que havia ensaiado mentalmente evaporou. Dalva não desviou o olhar. Também não sorriu. Simplesmente observou-o durante um longo momento, sua expressão indescritível, antes de dizer algo à dona da padaria e sair pela porta lateral. Encontraram-se no beco que separava a loja do prédio contíguo, um espaço estreito onde o sol mal penetrava e o frio se sentia mais intenso. Não esperava vê-lo aqui, disse ela. Sua voz era neutra, cuidadosamente desprovida de emoção. Tinha que vir. Por quê? Tertuliano havia preparado argumentos, explicações, justificativas. Mas diante dela, naquele beco gelado, tudo o que pôde fazer foi dizer a verdade mais simples. Porque te amo. E porque me equivoquei de todas as maneiras possíveis. Dalva cruzou os braços, um gesto defensivo que ele reconheceu. Essas palavras são fáceis de dizer. Eu sei, e sei que não tenho direito de esperar que me acredite depois do que fiz. Tertuliano passou uma mão pelos cabelos, frustrado por sua própria incapacidade de se expressar. O contrato foi a coisa mais estúpida que fiz em minha vida. E o pior é que eu sabia que estava errado mesmo enquanto o fazia. Então por que fez? Porque eu tinha medo. As palavras saíram antes que pudesse contê-las. Minha família me disse tudo o que eu já temia, que estava te idealizando, que não te conhecia realmente, que estava repetindo os mesmos erros do passado. E em vez de confiar no que sentia, no que você me havia demonstrado, deixei que as dúvidas deles se tornassem minhas. Dalva o escutava em silêncio, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente. Verônica me destruiu, continuou Tertuliano. Não só economicamente, mas aqui. Tocou o peito. Fez-me acreditar que ninguém podia me amar por quem eu sou. Que tudo o que tinha a oferecer era dinheiro e status. E quando te conheci, quando senti algo que não havia sentido em 15 anos, minha primeira reação foi me proteger. Construir muros antes que você pudesse me ferir. Eu nunca teria lhe feito mal. Eu sei. No fundo, sempre soube. Mas o medo é irracional, Dalva. E eu levo tanto tempo vivendo com medo que havia esquecido como é a confiança. O vento da serra soprou entre eles, levantando folhas secas e trazendo consigo o aroma de lenha queimada das lareiras próximas. Dalva descruzou os braços e ele viu em seus olhos algo que lhe deu esperança. Minha mãe me disse algo depois que fui embora, disse ela. Disse que o amor verdadeiro não é a ausência de erros, mas a vontade de corrigi-los. Sua mãe é uma mulher sábia. É. Um pequeno sorriso curvou os lábios de Dalva. Também me disse que você era um idiota, mas um idiota com potencial. Tertuliano sentiu algo se soltar em seu peito, uma tensão que havia carregado durante semanas. Há alguma chance de você me deixar demonstrar esse potencial? Não sei. Dalva aproximou-se um passo, e ele pôde sentir seu perfume, aquele aroma de alfazema que havia sentido tanta falta. O que sei é que senti sua falta. Todos os dias. E que estar furiosa com você não fez com que eu deixasse de te amar. Então me diga o que precisa. Farei o que for. Preciso de tempo. Preciso saber que confia em mim sem contratos nem garantias. Preciso ver ações, não apenas palavras. Posso fazer isso. Também preciso. Dalva hesitou buscando as palavras certas. Preciso que entenda que não posso abandonar meu mundo para viver no seu. Essas pessoas, esse lugar, minha mãe, são parte de quem eu sou. Não peço que os abandone. Tertuliano estendeu a mão, deixando-a suspensa entre eles como uma pergunta. Peço que me ensine a fazer parte deles. Dalva olhou para a mão estendida durante um momento que pareceu eterno. Então, lentamente, a tomou entre as suas. Um passo de cada vez, disse, sem promessas que não possamos cumprir. Um passo de cada vez, repetiu ele. Não se beijaram. Não era necessário.
O simples contato de suas mãos era suficiente por enquanto, uma ponte estendida sobre o abismo que ele mesmo havia cavado. Naquela tarde, Tertuliano conheceu oficialmente a cidade que havia adotado Dalva. Almoçou na casa de sua mãe, comendo pirão de peixe preparado segundo uma receita de 3 gerações. Ajudou um vizinho a consertar um telhado danificado pela chuva. Escutou histórias da época dos açorianos contadas por anciãos que lembravam das tradições quase esquecidas. Jogou cartas com crianças que não faziam ideia de que aquele senhor de jeans desbotado era milionário. E quando a noite caiu e teve que partir, fez isso com a promessa de voltar. Não na próxima semana, nem no próximo mês. No dia seguinte. Os meses que se seguiram estabeleceram um novo padrão na vida de Tertuliano Brandão. Dividia seu tempo entre Florianópolis e São Francisco do Sul, entre as obrigações de seu império empresarial e o processo lento e paciente de reconstruir a confiança de Dalva. Não era fácil. Havia momentos de fricção, discussões onde os velhos medos ressurgiam, noites onde a distância entre eles parecia intransponível. Mas também havia progresso. Pequenos avanços que se acumulavam como gotas de água enchendo um poço. Tertuliano aprendeu a cozinhar ao lado de Josefa, suportando estoicamente suas críticas quando salgava demais o ensopado ou cortava os legumes em pedaços desiguais. Dalva acompanhou-o a reuniões de negócios, onde ele a apresentou não como sua parceira, mas como consultora de experiência do cliente, legitimando sua presença diante de sócios que inicialmente ergueram as sobrancelhas. Juntos visitaram as pousadas em construção, discutindo detalhes de design que incorporavam sugestões dos moradores locais. O projeto de São Francisco do Sul avançava mais rápido do que esperado. O que havia começado como uma pequena iniciativa havia se transformado em um modelo de turismo sustentável que atraía a atenção nacional. Arquitetos viajavam de São Paulo para estudar como as renovações respeitavam o patrimônio. Jornalistas escreviam artigos sobre o empresário que havia escolhido comunidades sobre lucros. Mas para Tertuliano, o verdadeiro triunfo era mais pessoal. Uma tarde de outubro, enquanto supervisionavam a instalação de azulejos tradicionais no pátio da pousada, Dalva deteve-o com uma mão em seu braço. "Preciso perguntar algo", disse, e havia em sua voz uma seriedade que o pôs em alerta. "O que for? Quando começou este projeto foi só por mim? Ou realmente acredita nele?" Tertuliano considerou a pergunta com o cuidado que merecia. "Começou por você", admitiu. "Queria demonstrar que podia mudar, que seus valores podiam ser os meus, mas em algum momento do caminho tornou-se algo mais. Agora acredito nisso, porque vi o que significa para essas pessoas. Vi como a Marilene pode continuar vivendo na casa de seus avós, porque o emprego da pousada lhe dá renda. Vi como os jovens da cidade têm uma razão para ficar, em vez de emigrar para as capitais. Então você já não faz apenas por mim, faço por nós, pelo mundo que queremos construir juntos." Dalva sorriu, aquele sorriso que ele havia aprendido a reconhecer como sinal de algo importante. "Minha mãe quer que jante conosco esta noite. Diz que há algo que precisa discutir com você." Tertuliano sentiu uma pontada de nervosismo. As discussões de Josefa tendiam a ser provas disfarçadas de conversas. Devo me preocupar? Provavelmente. O jantar na casa de Josefa começou com normalidade. Caldo verde que havia adquirido o sabor profundo dos melhores vegetais da horta, tainha frita, que ela preparava como ninguém, e uma cachaça artesanal que Tertuliano havia aprendido a apreciar mais que os uísques caros de sua adega particular. Mas quando os pratos foram recolhidos e o café servido, Josefa adotou uma expressão solene que transformou a atmosfera. "Tenho algo para você", disse, levantando-se com certa dificuldade de sua cadeira. Retornou com uma caixa de madeira gasta pelos anos, cuja superfície mostrava as marcas do tempo e do uso. Colocou-a diante de Tertuliano com uma cerimônia que contrastava com sua praticidade habitual. "Isto pertenceu ao pai de Dalva", explicou. "Deixou quando partiu. Nunca tive coragem de abrir, e ela nunca quis fazê-lo. Mas acho que chegou o momento." Dalva observava a caixa com uma mistura de emoções que Tertuliano não podia decifrar completamente.
Dor, curiosidade, talvez algo de medo. Por que agora? Perguntou ela à sua mãe. Porque agora você tem alguém que pode acompanhá-la enquanto faz isso. Os 3 olhares convergiram sobre a caixa. Josefa assentiu levemente, dando permissão silenciosa, e Dalva estendeu a mão para levantar a tampa. Dentro havia cartas, dezenas delas amareladas e enrugadas, atadas com fitas que um dia foram vermelhas. Também havia fotografias, um relógio parado e um caderno de capas de couro onde uma caligrafia irregular enchia páginas inteiras. São para você, disse Josefa à sua filha. Ele escreveu depois de partir. Nunca enviou, mas guardava. Encontrei quando limparam seu quarto depois que morreu. Morreu? A voz de Dalva era apenas um sussurro. Quando? Há 3 anos, em Porto Alegre. Vivia sozinho, sem muito. A carta do hospital chegou tarde demais para o funeral. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de décadas de perguntas sem resposta. Tertuliano quis retirar-se, dar-lhes privacidade para esse momento tão íntimo, mas a mão de Dalva encontrou a dele sob a mesa e apertou-a com força. Fique, murmurou ela. Por favor. Passaram horas lendo as cartas. Não todas, porque eram muitas demais para uma só noite, mas suficientes para reconstruir uma imagem do homem que havia abandonado sua família. Não era o monstro que a menina ferida havia imaginado, nem o herói romântico que às vezes ansiava. Era um homem complicado, atormentado por demônios que nunca soube nomear, que amou sua filha profundamente, mas careceu da coragem para ficar e amá-la de perto. As últimas cartas, escritas durante sua doença final, eram especialmente difíceis. Nelas pedia perdão que sabia que não merecia, expressava orgulho pela mulher que sua filha havia se tornado, embora só a observasse de longe, e rogava que algum dia pudesse entender por que havia partido, embora ele mesmo não compreendesse totalmente. Quando terminaram, Dalva chorava silenciosamente, e Tertuliano a segurava, enquanto Josefa observava de sua cadeira com olhos igualmente úmidos. Não o perdoo, disse Dalva finalmente. Não posso perdoar a dor que nos causou. Você não tem que fazer isso, respondeu sua mãe. Mas talvez possa entender que sua partida não foi sobre você. Foi sobre seus próprios demônios, e você escolheu não herdá-los. Como pode dizer isso depois de tudo que sofreu? Josefa sorriu, aquele sorriso sábio das mulheres que sobreviveram a coisas que teriam destruído outros. Porque viver isso me ensinou a reconhecer os homens que ficam. Olhou diretamente para Tertuliano. E este parece ser dos que ficam. Foi um momento de aprovação que valia mais que qualquer contrato empresarial. Tertuliano sentiu o peso da responsabilidade que implicava, mas também a certeza de que podia carregá-la. Penso ficar, disse, e as palavras ecoaram na pequena cozinha como um juramento. Dalva apertou sua mão mais forte, e naquele gesto estava tudo o que não precisavam dizer. A inauguração da pousada colonial de São Francisco do Sul chegou com a primavera, quando os ipês amarelos pintavam a cidade de dourado e o ar trazia promessas de novos começos. O evento havia atraído a atenção considerável da mídia. Um empresário milionário que sacrificava lucros por sustentabilidade, um modelo de turismo que respeitava as comunidades locais, uma história de amor que desafiava barreiras de classe. Os jornalistas acampavam na Praça da Matriz, buscando ângulos para suas matérias, enquanto fotógrafos capturavam cada detalhe do prédio meticulosamente restaurado. Mas, para Tertuliano, o dia tinha um significado muito mais pessoal. Na manhã da inauguração, antes que chegassem os convidados oficiais, reuniu sua equipe mais próxima no pátio central da pousada. As fontes de pedra murmuravam suavemente, as trepadeiras de jasmim perfumavam o ar, e a luz do amanhecer catarinense banhava tudo em tons dourados. Há algo que preciso fazer antes que isto comece, anunciou sua voz ligeiramente trêmula de uma maneira que surpreendeu aqueles que o conheciam como inabalável. Dalva estava entre a pequena multidão, vestida com um traje elegante, mas simples, que ela mesma havia costurado seguindo padrões de sua mãe. Olhou-a diretamente enquanto tirava uma pequena caixa do bolso de seu paletó. Há pouco mais de um ano, começou.
Uma taça de vinho quebrou no chão do meu hotel. Deveria ter sido um incidente menor, algo que esqueceria em minutos. Em vez disso, mudou minha vida completamente. Murmúrios percorreram o grupo. Os funcionários do hotel, os trabalhadores da pousada, até Josefa, que havia insistido em assistir apesar de sua saúde frágil, observavam com atenção crescente. Dalva Pereira me ensinou que o verdadeiro valor não se mede em reais nem em propriedades. Ensinou-me a ver as pessoas, a escutar histórias, a construir algo que importa além dos balanços financeiros. E no processo, ensinou-me a amar de uma maneira que havia esquecido que era possível. Tertuliano ajoelhou-se sobre as lajotas de barro cozido do pátio, diante do olhar atônito de Dalva e os suspiros contidos dos presentes. Não tenho um contrato a oferecer, disse, abrindo a caixa para revelar um anel simples de ouro com uma pequena pedra de âmbar. Só tenho isto, uma promessa de tentar todos os dias, de falhar e pedir perdão, de escutar quando me equivocar, de construir com você, não para você. Você me faria a honra de casar comigo? O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Dalva olhava-o com os olhos cheios de lágrimas, sua expressão uma mistura de surpresa e emoção que ele não podia interpretar completamente. Então ela também se ajoelhou, ficando na mesma altura, tomando seu rosto entre suas mãos. Toda a minha vida, disse ela, sua voz tremendo, esperei por alguém que me visse como você me vê, que respeitasse de onde venho em vez de tentar me mudar, que construísse pontes em vez de exigir que eu cruzasse abismos sozinha. Isso é um sim? Ela riu, uma risada que quebrou a tensão e encheu o pátio de uma alegria contagiante. É um sim absoluto, definitivo e irrevogável. O beijo que compartilharam foi aplaudido por todos os presentes, desde os trabalhadores da pousada até a imprensa que havia conseguido se infiltrar. Mas, para Tertuliano e Dalva, o mundo havia se reduzido àquele momento, àquela promessa, àquele começo. A cerimônia de inauguração oficial teve lugar horas depois, mas nenhum dos dois se lembraria dos discursos nem das fotos oficiais. O que se lembrariam era a sensação de finalmente estar exatamente onde deviam estar, com quem deviam estar. Naquela noite, quando os últimos convidados partiram e a pousada ficou em silêncio, Tertuliano levou Dalva ao mirante que dava para a baía. A lua cheia iluminava o mar com uma luz prateada que fazia brilhar as águas como joias. Meu pai me trouxe aqui, disse ela, apoiando-se nele enquanto contemplavam a paisagem. A última vez que o vi, disse-me que as pontes existem porque alguém decidiu que a distância entre duas margens era um problema que valia a pena resolver. Era um homem complicado. Era, mas algumas coisas ele entendeu bem. Dalva virou-se para olhá-lo. Você é minha ponte, Tertuliano, entre o passado e o futuro, entre quem eu era e quem posso ser. E você é a minha. Ficaram ali até que o amanhecer começou a tingir o horizonte de rosa e laranja, falando de planos e sonhos, de medos que já não tinham poder sobre eles, de um futuro que construiriam juntos pedra a pedra. Quando finalmente retornaram à pousada, caminhando de mãos dadas por ruas que começavam a despertar, Tertuliano entendeu algo fundamental. A promessa que havia quebrado não era uma traição a si mesmo. Era uma libertação. E a promessa que acabava de fazer, ajoelhado em um pátio de barro cozido diante de uma mulher que merecia muito mais do que ele podia oferecer, era a mais importante de sua vida. Um ano depois da inauguração da pousada, São Francisco do Sul celebrava um casamento. Não foi uma cerimônia ostentosa. A igreja do centro histórico, com suas paredes caiadas e seu altar modesto, acolheu apenas cerca de 100 convidados. Mas entre eles estavam os que realmente importavam, a família de Tertuliano, que havia aceitado finalmente Dalva como uma dos seus, os trabalhadores da pousada que haviam construído algo mais que um hotel, os vizinhos da cidade que haviam adotado o empresário de Florianópolis como um dos seus. Josefa, sentada na primeira fila com um vestido preto que contrastava com o broche de prata em sua lapela, chorava silenciosamente enquanto sua filha caminhava em direção ao altar. Havia vivido para ver este dia, e isso era mais do que havia esperado. Tertuliano esperava junto ao padre, vestido com um terno escuro mas sem gravata,
Um compromisso entre a formalidade que sua posição exigia e a simplicidade que Dalva preferia. Quando a viu aparecer no umbral da igreja, com um vestido branco que sua mãe havia bordado à mão durante meses, sentiu que o coração parava momentaneamente. Era a mesma sensação que havia experimentado naquela noite no hotel, quando uma taça de vinho quebrou e mudou sua vida para sempre. Mas agora, em vez de medo, sentia uma paz absoluta. Os votos que trocaram foram simples, sem floreios nem frases grandiosas. Prometeram tentar todos os dias, perdoar os erros inevitáveis, construir juntos em vez de separados. Prometeram ser pontes um para o outro, conexões entre mundos que já não pareciam tão diferentes. A recepção celebrou-se na pousada, transformada para a ocasião em um jardim de sonho. As mesas distribuíam-se entre os ipês do pátio. As guirlandas de luzes criavam um dossel cintilante sobre os convidados, e a música de uma pequena banda de forró enchia o ar de ritmos ancestrais. Tertuliano observou a cena de um canto tranquilo, Dalva ao seu lado, ambos desfrutando de um momento de paz no meio da celebração. "No que está pensando?" perguntou ela, notando sua expressão pensativa. "Em tudo o que quase perdi por medo", atraiu-a para si, "e em tudo o que ganhei quando finalmente me atrevi." "O medo não desaparece", disse Dalva. "Só aprendemos a não deixar que tome as decisões por nós." "Você tem medo agora?" Apavorada. Sorriu. "Mas também mais feliz do que jamais imaginei ser possível. As duas coisas podem coexistir." Ilma, a irmã de Tertuliano, aproximou-se com 2 taças de champanhe. Sua atitude em relação a Dalva havia mudado completamente no último ano, passando da desconfiança aberta a um afeto genuíno que surpreendia ambas as mulheres. "Mamãe estaria orgulhosa de você", disse a seu irmão, com os olhos brilhantes. "Sempre disse que algum dia você encontraria alguém que te visse como realmente é." Ela estava certa. Levei 15 anos para estar pronto. O tempo que precisou, é isso que importa. A noite avançou entre danças, brindes e conversas que teciam passado e futuro em uma trama coerente. Tertuliano dançou com Josefa, que apesar de sua fragilidade, insistiu em participar de um forró. Dalva dançou com cada um dos sobrinhos de Tertuliano, ganhando sua adoração com sua paciência infinita para suas trapalhadas. Foi perto da meia-noite quando os noivos escaparam discretamente em direção ao mirante, onde 1 ano atrás haviam selado seu compromisso sob a lua cheia. A paisagem era a mesma, a baía se estendendo como um espelho líquido, as luzes da cidade colonial refletindo nas águas, as estrelas salpicando um céu sem nuvens. Mas eles haviam mudado. "Tenho algo para você", disse Tertuliano, tirando um envelope do bolso interno de seu paletó. Dalva olhou-o com desconfiança divertida. "Devo me preocupar?" "Provavelmente." Dentro do envelope havia um documento legal, mas muito diferente do contrato pré-nupcial que havia destruído meses atrás. Era uma escritura de propriedade. A pousada de São Francisco do Sul ficava oficialmente em nome de ambos, em partes iguais, com uma cláusula que a vinculava permanentemente à comunidade local. "Você não pode vendê-la sem o consentimento da prefeitura", explicou Tertuliano. "E os lucros estão comprometidos com um fundo para projetos educacionais na região." "Por quê?" "Porque quero que seja nosso legado, não só meu, nosso, algo que durará além de nós, que refletirá os valores que você me ensinou." Dalva estudou o documento à luz da lua, seus olhos percorrendo as cláusulas legais que garantiam que aquele lugar permaneceria fiel a seu propósito original. "É perfeito", disse finalmente. "É exatamente perfeito." Abraçaram-se em silêncio, deixando que o momento falasse por si mesmo. O vento do mar trazia aromas de alecrim e tomilho, misturados com o som distante da festa que continuava sem eles. "Sabe o que é o melhor de tudo isso?" murmurou Dalva contra seu peito. "O quê?" "Que isto não é um final. É apenas o começo." Tertuliano sorriu, beijando o topo de sua cabeça. "O começo", repetiu. "Gosto de como soa." Permaneceram ali até que o frio os obrigou a retornar, caminhando lentamente pelas ruas de paralelepípedo que haviam sido testemunhas de sua história. Para trás ficavam as dúvidas, os medos,
os muros cuidadosamente construídos durante décadas de solidão autoimposta. À frente, estendia-se um futuro incerto, mas promissor, cheio de possibilidades que nenhum dos dois teria imaginado um ano atrás. Quando finalmente retornaram à festa, encontraram Josefa esperando-os no pátio, sentada em uma cadeira de rodas que havia aceitado a contragosto apenas porque lhe permitia participar mais tempo. "Venham aqui", ordenou, fazendo um gesto para que se aproximassem. Ambos obedeceram, ajoelhando-se diante dela como crianças diante de uma matriarca. Josefa tomou suas mãos, unindo-as entre as suas com uma força surpreendente para sua fragilidade. "Quando o pai de Dalva partiu", disse sua voz firme apesar da idade, "pensei que o amor era uma maldição, algo que te destruía se te atrevias a senti-lo de verdade. Passei anos ensinando minha filha a se proteger, a não confiar, a esperar sempre a decepção." "Mãe", começou Dalva. "Deixe-me terminar." Josefa silenciou-a com um olhar. "Eu estava errada. O amor não é a maldição. O medo do amor é o que destrói. E vocês dois me ensinaram isso." Apertou suas mãos com força antes de soltá-las. "Agora vão viver, sem medo, sem reservas, com tudo o que têm." Foi a bênção mais significativa que poderiam ter recebido. Os meses seguintes trouxeram mudanças que nenhum teria antecipado. Tertuliano reduziu gradualmente sua participação no dia a dia de suas empresas, delegando em equipes que havia formado cuidadosamente. Dalva assumiu a direção do programa de turismo sustentável, que havia crescido além de São Francisco do Sul, incorporando cidades de todo o litoral catarinense. Viajaram juntos, explorando lugares que ela sempre havia sonhado conhecer e que ele havia visitado sem realmente ver. Descobriram que o mundo era maior e mais bonito quando compartilhado com alguém que via as mesmas maravilhas de uma perspectiva diferente, mas complementar. Um ano depois do casamento, enquanto tomavam café da manhã no terraço da pousada que haviam transformado em seu lar, Dalva colocou sobre a mesa um pequeno objeto envolto em papel de seda. "Tenho algo para te contar", disse, e havia em sua voz uma emoção que Tertuliano não terminava de identificar. Desembrulhou o presente com mãos ligeiramente trêmulas. Era um pequeno sapatinho de bebê, tecido à mão com lã da cor do âmbar. Por um momento não compreendeu. Então a realização o atingiu como uma onda. "Você está..." "Sim." Tertuliano levantou-se tão bruscamente que derrubou sua xícara de café, mas não se importou. Tomou Dalva entre seus braços, erguendo-a do chão, girando com ela, enquanto riam e choravam simultaneamente. "Um bebê", repetia ele como se a palavra fosse nova. "Vamos ter um bebê. Vamos ter um bebê", confirmou ela. Seu rosto brilhando com uma felicidade que superava tudo o que ele havia visto antes. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas do mirante, que havia se tornado seu lugar sagrado, Tertuliano pensou na promessa que havia feito 15 anos atrás naquele escritório de advogado. Havia jurado nunca mais ser vulnerável, nunca mais arriscar seu coração. Quão equivocado havia estado. A vulnerabilidade não era fraqueza. Era a porta para tudo o que fazia a vida digna de ser vivida. O amor, a conexão, a possibilidade de criar algo maior que si mesmo. Olhou para Dalva, que cochilava contra seu ombro com uma mão descansando inconscientemente sobre seu ventre ainda plano. Pensou no futuro que os esperava, cheio de noites sem dormir e preocupações novas, mas também de risadas e primeiros passos e momentos que nunca teria imaginado possíveis. "Obrigado", murmurou contra seu cabelo. "Por quê?", perguntou ela, meio adormecida. "Por quebrar minha promessa. Por me ensinar que havia algo melhor do outro lado do medo." Dalva sorriu sem abrir os olhos. "Não quebrei eu. Você a quebrou. Eu só estive aqui quando decidiu fazê-lo." Era verdade. No final, a decisão havia sido sua. Ela havia sido o catalisador, a inspiração, o motivo. Mas a coragem de arriscar tudo o que era, tudo o que havia construído para se proteger, havia vindo de dentro. Tertuliano Brandão, o homem que uma vez jurou nunca mais se apaixonar, beijou suavemente a testa de sua esposa
e agradeceu em silêncio àquele rapaz assustado que havia feito a promessa original. Porque sem aquela dor, sem aqueles 15 anos de solidão, não teria podido reconhecer o presente que Dalva representava. Às vezes, as promessas são feitas para serem quebradas. E às vezes, o que encontramos do outro lado do medo é exatamente o que procurávamos a vida inteira. O vento do mar sussurrou entre os ipês, levando os últimos rastros do passado em direção ao horizonte. E no silêncio que ficou, só restava o presente. Duas pessoas que haviam escolhido se amar apesar de tudo, um futuro brilhando com possibilidades infinitas e a certeza absoluta de que algumas histórias merecem ser contadas. Esta era uma delas.